Olá, mais um cabelo eu vou cortar nesta tarde. Este cabelo que é um cabelo que vai ficar bem desconectado no perímetro e muito prático para o dia a dia da cliente. Esse cabelo, ó, tem essa estrutura, essa cor maravilhosa, essas mechas aqui tá no tom bem acobreado, tom cobre médio, que é o tom que a Leila pediu. E esse cabelo realmente está bem legalzinho. Esse corte vai super destacar a imagem desta cliente. Feito essas divisões aqui na parte posterior e na parte mais alta da cabeça, vou iniciar o corte aqui na nuca baixa, elevando esses cabelos da hairline para o centro desse painel aqui da nuca baixa que eu estou executando o corte. E fazer o corte nessa linha horizontalizada aqui, tirando bem todas as pontinhas aqui e conferindo sempre para ver se não tem excesso de cabelo aqui nessa hairline, principalmente na hairline que eu quero que o cabelo ele fique, que ele mostre aquele desfiadinho bem bonitinho que as clientes gostam. Esse redemoinho aqui eu tirei o cabelo que fazia a volta e empurrava para cima a mecha de cabelo. Depois limpei aqui esse pescoço e tirei todos aqueles penugenzinha que tem aqui, que ele vai dificultar a visibilidade quando modelar esse cabelo. Então fica bem melhor esse cabelo, essa nuca aqui bem limpinha. Tirar todo aquele excesso. Tudo aquilo que vai sombrear aqui a minha visão do corte, vamos eliminar aqui do pescoço para ficar mesmo só a visibilidade aí do caimento da nuca do cabelo, que é esse short bob desconectado que eu promovi nesta tarde. Depois de feito isso, eu pego aqui a minha nuca alta e vou desconectando aqui essas mechas a 90 graus, fazendo uma posição aqui da pinçada interna, vou cortando essas pontas, desconectando bastante mesmo para esse cabelo, quando ele me cair aquele cabelo bem levinho mesmo, somando aqui com o corte de cabelo. Tiro bastante e aplico esse slice cut aqui nesse corte dessa nuca alta e nessa pinçada interna. E tiro mesmo, tiro todo aquele excesso de cabelo, porque é aquele excesso de cabelo que vai me pesar no resultado do corte final. Quando modelar esse corte, então ele vai cair bem levinho mesmo e fica aquele cabelo bem prático para você usar. Até molhado você pode apostar neste corte que ele fica muito chique, fica muito bonito. Deixa uma imagem assim bem elevada e em destaque. O lado direito eu vou fazer o mesmo posicionamento aqui. Divido as mechas nessa linha em uma diagonal bem alta aqui e vou fazendo a pinçada, cortando numa posição interna. O mesmo que eu fiz do lado esquerdo. Aí promovo também do lado direito e tiro todo aquele excesso de cabelo das pontas para esse cabelo me encaixar aqui, me resultar aqui um corte bem legal, bem leve e bem desconectado. Deixar essa imagem mais sofisticada. Fica aqueles cortes de estrela de Hollywood. Mas é verdade, aqueles cabelos bem moderninhos assim, bem prático. Esse aqui é o típico cabelo, praticidade e bora lá pro show. Olha essa nuca como ela já está ficando aqui, esse caimento do cabelo aqui. Né, o desconectado. Olha aqui como que você já visibiliza aqui essa hairline. Depois de feito isso na nuca alta, agora já vou invadir a frontal da cliente. Vou fazer mais uma desconexão aqui para separar esse quadrante aqui, ó, esse painel, para eu fazer cruzar aqui, tirando as minhas mechas, né, nessa vertical alta aqui,
e fazendo a mesma desconexão de corte aqui no comprimento, ó. Na mesma pinçada interna, eu vou promover o corte também nessas pontas aqui. Né? Dou essa elevadinha assim para eu facilitar o corte com o manuseio da tesoura. Essa é uma tesoura fio navalha, então ela promove esse corte aqui sem desgastar a fibra capilar. Não precisa se preocupar. Quando a ferramenta está bem afiada e ela tem um fio de navalha, ele promove esse corte aqui, e quando ela passa pelos fios, né, cortando, a impressão é de que está rasgando, mas não está. Ele está fazendo o corte muito preciso e a cliente nem sente. A não ser que a tesoura esteja cega, então aí vai incomodar um pouco porque a cliente vai sentir uma atração na raiz. Esse cabelo está sendo cortado com tesoura, então aí a tesoura está precisando de ser afiada. Se bem que uma tesoura mesmo, fio navalha, ela não, dificilmente você manda afiar. Normalmente quando perde o fio de uma fio navalha, precisa comprar outra nova, fazer a troca aí do material para a gente executar esses cortes aqui e eles ficarem um resultado bem legal. A tesoura, se tiver seca, esse cabelo ele pode frisar, ele pode ficar umas pontas sem modelagem, principalmente quando ele seca e fica aquele cabelo todo arrepiado. Olha como ficou aqui essa parietal aqui, ó. Parte da parietal eu já cortei fazendo essa desconexão, usando a mesma desconexão que usei para cortar a, a posterior da cliente. Vou tirando nessas verticais aqui as mechas e fazendo o slice cut nesse comprimento aqui, ó, nas pontas, para detalhar aquele cabelo bem chique, bem despojado. Né? Perceba que eu estou tirando tudo aquele excesso de cabelo que fica aqui no perímetro do corte. Olha aqui como que ele vai modelando já molhado. Essa indicação para frontal é natural mesmo do corte, é o short bob, então a frente ela fica um pouquinho maior em relação à posterior. Esses cortes está usando bastante agora. O mesmo eu vou fazer com o lado direito da cabeça e sempre observando esse corte, que eu esteja retirando aqui parte dos fios para ficar esse acabamento aqui bem leve. Na hora que secar esse cabelo ele modela sozinho. Aqui já terminei. Vou dar mais uma passadinha aqui só para deixar esse cabelo mais desconectado e ficar com mais informação quando modelado. Aí cada posicionamento que a pessoa faça com a mão, ele detalha um desenho aqui de caimento e fica super show esse corte. Um corte muito prático e agrada todas aquelas pessoas que gostam de um bom resultado no corte e que tenha um caimento bem tranquilo, que ela não precisa se preocupar se ela estiver longe de um espelho, se o caimento do cabelo tá legal ou não. Esse daqui é o próprio cabelo que você pode confiar, passar a mão nele, jogar para lá, para todos os lados, que ele vai ficar bem detalhado. Aqui vou dar mais uma desconectada porque percebi que está uma mecha grossa. Voltando aqui para o meu lado esquerdo, eu vou pegar aquela outra mecha que sobrou, porque eu fiz uma divisão, né, para fazer a parte inferior, agora eu vou fazer a parte interna entre a franja. Então distribuo a mecha do mesmo formato que distribuí a parte inferior, né, essa circunferência inferior que eu já cortei, que é o perímetro. Agora eu vou detalhar o corpo desse cabelo, desse corte, dessa cabeça. Então esse corpo, que é o meio, né, o intermediário entre a franja e o perímetro que está detalhando esse corte, eu vou promover um slice cut aqui, deixando um pouquinho mais pesado
com um pouquinho mais de cabelo em relação a essa parte de baixo, para ele ter um pouco de domínio sobre a parte inferior cortada. Vou fazendo as minhas desconexões, chego aqui tirando as mechas numa divisão verticalizada e promovendo esse desconectado aqui um pouquinho mais, tirando um pouquinho menos de cabelo em relação à primeira circunferência, que é aquela circunferência que detalha o perímetro, a hairline. Então aqui eu estou num espaço bem envolvente. Quando a cliente passa a mão nos cabelos, aqui é onde que ela pega uma porção maior de fios e distribui ele, controla ele. Então ele tendo um pouco mais de peso aqui, ele fica mais fácil para dominar a parte inferior, que foi a primeira circunferência já cortada aqui nessa cabeça, nesse corte. Olha que legal, molhado já como aqui ficou esse caimento aqui desse cabelo. O mesmo eu vou fazer agora com o lado direito, né? Sempre me preocupando com aquela importância do corte agora, que é para desconectar menos em relação à primeira circunferência criada nesse cabelo, que detalhou já o meu caimento da hairline. Aí, para terminar esse lado direito, vou pegar aqui a minha última mecha, conferir a porção de cabelo que tem aqui sobre esse cabelo e fazer as desconexões aqui sempre em alerta, para não desconectar tanto em relação à parte inferior da primeira circunferência já criada. Aí, confira aqui o meu caimento. Já dá para a gente ter uma ideia de como esse cabelo está ficando, o formato dele, caimento. Olha aqui a circunferência, como ele tem esse jogo de domínio aqui, uma parte que está dominando a outra. E fica esse cabelo bem controlado, bem certo. Vou pegar essa parte da franja aqui, que é uma franja estendida, né? Essa aqui é uma franja que eu fiz uma divisão bem no meio da cabeça, que veio aqui no vértice da cabeça, que foi o meu ponto de chegada com a minha verticalização que eu detalhei aqui na franja. Agora, separando ela, eu vou pegar uma mecha do lado esquerdo e uma mecha do lado direito para eu conferir o comprimento que eu já deixei nessa circunferência da intermediária, para eu criar aqui uma sensação de corte que eu vou aumentando os fios conforme eu vou avançando para o final lá da franja, da frontal da cabeça. E vou cortando de uma forma que a franja, a hairline da frontal, fique bem maior em relação ao início ali da minha franja, que foi o início do vértice ali. Então ela vai criando aquela sensação de alongamento, ela vai alongando conforme ela vai avançando para a hairline, para a frontal dessa cabeça. A desconexão aqui em cima eu posso já desconectar um pouquinho mais em relação à desconexão intermediária que eu fiz, que foi na segunda circunferência ali que eu detalhei esse corte. Então aqui eu quero desconectar mais, porque esse cabelo aqui, a franja ela tem um domínio muito forte sobre o caimento do cabelo e o posicionamento que a cliente vai se sentir bem. Então essa franja ela tem que ter um pouco mais de facilidade aqui na hora da modelagem, para a cliente conseguir fazer essa transição de um lado para o outro e ela ficar conformizada com o caimento dos dois lados. Esse aqui é um cabelo que você pode usar tanto para direita quanto para esquerda. Agora vocês viram o que eu estou fazendo aqui, tirando um pouco do excesso, um pouquinho mais do volume, mas sempre preservando o comprimento estendido da frente, para não ficar para não mexer tanto com essa franja aqui, com essa hairline. E depois de feito essa retirada, última retirada de volume, vou fazer uma retirada de volume também aqui, dando a sensação de que eu estou saindo. Conforme eu entro na mecha, eu vou dando as tesouradas aqui e vou saindo para fora da mecha,
para não ficar concentrada essa retirada de volume num pedaço só da mecha. Então vou fazer essa circunferência todinha dela com retirando esse excesso de cabelo aqui e finalizar esse corte. O mesmo agora eu faço também, ó, a mesma sensação. Eu vou lá para o meio da mecha e venho saindo com a tesoura, tirando o excesso aqui de cabelo. Para esse cabelo ficar mais prático ainda na hora que a cliente for modelar em casa. Vou dar mais uma passada, eu tirei só dei uma passada do lado direito aqui, porque é o lado que a cliente ela mais joga o cabelo. E aí também mostrar que ele tem um caimento mais aceitável de um lado e mais agressivo do outro, né? De repente ela quer fazer aquela sedução, aquele olhar assim de quem está dizendo alguma coisa, ela já usa o outro lado, que o outro lado ele é um pouquinho mais arrojado. Já deixa a pessoa numa outra posição, uma outra postura. E fazendo aqui a finalização, estou secando esse cabelo todo para trás. E perceba o brilho desse cabelo, como esse cabelo está bonito nesse tom aqui acobreado médio, que foi esse tom das mechas que promovi nesse cabelo. O brilho desse cabelo está maravilhoso. É um cabelo que ela hidrata para 2 em 2 meses e usa uma manutenção boa para poder manter e preservar esse brilho e essa qualidade dos fios aqui. É um cabelo fácil de você modelar, não dá trabalho nenhum, você só vai mesmo direcionar a escova para o sentido que o cabelo foi cortado, né? Até usando a mesma disposição aqui de sensação de parada ali na hora que vai fazer o polimento, de o mesmo posicionamento do corte, que foi executado o corte. É um jeito da gente também fazer essa comunicação e fazer essa modelagem aqui, realizando aquilo que a gente está querendo buscar da modelagem. O caimento ele já mostra aqui, ó, o caimento, olha que legal essa nuca, né? Uma nuca que chama bastante atenção e as pessoas ficam mesmo admiradas, né, quando vê um cabelo que ele tem uma comunicação bem despojada e ao mesmo tempo tá discreto e não está agredindo a imagem, e tem esses ataques aqui do destaque do desconectado, que é esse desfiado aí, que ele fica realmente, ele tem essa proposta aí mais de dinamizar mais a imagem e deixar uma imagem mais elaborada. Olha aqui que legal que ficou esse encaixe aqui dessa circunferência mediana dominando a circunferência, a primeira da hairline. É um cabelo bem prático, fácil, e esse domínio aqui da franja, que é a franja que está dominando, né, que está regendo aqui qual é o sentimento que a cliente está querendo expressar naquele momento. Então a franja tem esse poder de revelar aí esse sentido aí que a pessoa esteja querendo passar ali. Olha que cabelo legal, olha a franja sobre a primeira e segunda circunferência, né, tendo ali a sua comunicação, né, isolada, e ficou legal, né, porque a gente vê que é um cabelo que ele não está com irregularização de corte. Ele tem um corte, mas ele tem comunicações variadas. Olha aqui, quando ela baixa a cabeça, essa nuca, né, ela vai dar uma corrigida aqui agora no pezinho, né, que às vezes as pessoas têm o redemoinho ali, e conforme mexe o cabelo, aquele cabelo fica torcido, descaracteriza aquele acabamento da nuca. Então sempre preocupada, né, a pessoa que tem olha que franja, que legal esse cabelo. Uma cliente linda, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente.